Olá a todos! Nesse módulo, nós vamos tratar separadamente de dois enunciados muito importantes: o enfraquecimento das ideias do texto e o fortalecimento. Por uma questão didática, falaremos de cada um desses enunciados de forma separada. Então, começando aí pelo enfraquecimento das ideias do texto. Vocês vão encontrar também algumas questões que tratam de enfraquecimento da conclusão do texto. A estratégia de resolução é basicamente a mesma, mas é importante entender o que é essa ideia, né? O que significa enfraquecer. Tanto no fortalecimento quanto no enfraquecimento das ideias, é importante que prezemos pela rapidez na resolução, mas muito mais importante que isso, o fortalecer e o enfraquecer, sobretudo o enfraquecer, não tem uma perspectiva subjetiva. Aqui, enfraquecer não é avaliar se o argumento é bom ou ruim. Um argumento, enfraquecer um argumento não é dizer que ele é ruim, como também não significa dizer que ele está errado, tá? Enfraquecer tem muita relação com confrontar ideias, tem a ver com validade e não com subjetividade, tá? Então, enfraquecer argumentos não é identificar qual argumento que é o pior, mas aqui a gente está trabalhando com a relação entre ideias. Então, o que vocês vão encontrar em cada uma das questões? Um texto e, em seguida, um enunciado que não muda muito da seguinte estrutura. Com base nas informações a seguir, com base nas informações do texto, assinale dentre as alternativas a seguir aquela que mais enfraquece as ideias do texto, ou ainda aquela que tem a capacidade de enfraquecer as ideias do texto ou a conclusão do texto. E vocês vão perceber também que cada uma das alternativas ela não tem relação com o assunto do texto, mas sim com a ideia defendida pelo texto. Isso é importantíssimo e veremos na correção comentada. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é no campo argumentativo mesmo. Não tem proximidade, normalmente não tem uma proximidade temática ali, não é a mesma coisa. Eu tenho estruturas que vão enfraquecer aquela teoria construída no texto original, no texto do enunciado. Então, vamos lá, algumas dicas para entender aqui. A alternativa que mais enfraquece, ela ataca o nexo lógico, ou seja, ela oferece uma causa alternativa, uma lacuna para a construção daquele argumento. Como assim? Eu vou usar aqui um exemplo que eu costumo usar muito nas aulas síncronas e nas aulas particulares. Suponhamos que haja aqui entre professores e alunos uma discussão sobre alimentação. E um aluno levanta a teoria, constrói a tese de que as frutas fazem muito bem à saúde, ajudam na digestão, tem frutas aí com elementos que são antioxidantes. Então ele traça toda essa teoria, tem ali os seus argumentos para sustentar essa ideia. Eu entro nessa discussão com o seguinte contraponto: eu enfraqueço o argumento dele dizendo o seguinte: olha, a carambola é uma fruta e possui uma substância que pode comprometer gravemente o funcionamento dos rins. Então, o que eu fiz? Eu não falei de frutas de maneira geral, mas eu trouxe uma informação que aponta uma lacuna à tese desse aluno que diz que as frutas fazem bem à saúde. Então, eu trouxe aqui uma fruta que pode comprometer a saúde dos seres humanos. Nesse sentido, eu tenho aí o enfraquecimento. É nesse caminho que funciona. Percebam que eu não disse que esse argumento é bom ou que ele é ruim, mas eu consegui atacar uma de suas construções, eu consegui apontar uma lacuna.
Então, é basicamente isso que vocês vão fazer. E o mais importante, enfraquecer não significa que a conclusão é falsa, ok? Nem que ela é falsa e nem que ela é ruim, mas sim que o argumento apresentado para defendê-la ficou balançado, ou ainda que há uma fragilidade ali na argumentação. Lembrando, mais uma vez, que enfraquecer não tem relação com argumento bom e argumento ruim. Agora, vamos ver como que isso funciona na prática. Como isso cai na prova? Vamos lá, vamos ver. Bom, eu tenho aqui, ao invés de um texto, eu tenho um diálogo. Então, vamos ler esse diálogo e o enunciado diz o seguinte: qual das alternativas a seguir, se verdadeira, mais enfraquece o argumento do José? Então, a nossa atenção aqui se direciona para o argumento do José. Sei que vocês podem parar a aula aí para responder essa questão e depois acompanhar essa correção comigo. Mas vamos lá. Até meados do século XX, doenças gastrointestinais eram mais comuns em pessoas que compravam alimentos em comércio, dadas as precárias condições de higiene e limpeza, do que naqueles que produziam os próprios alimentos em casa. Felizmente, e com o passar do tempo, os alimentos vendidos se tornam cada vez mais saudáveis. Esse é o argumento do José, hein? Atenção, ele precisa ser enfraquecido. Aí a Maria complementa, mas a forma de produção de alimentos hoje usa bem mais insumos químicos que antigamente. A probabilidade de problemas causados por alimentos talvez não tenha melhorado tanto quanto você pensa. Então, aqui a Maria traz ali uma reflexão para o José, mas o que é mais importante? É analisar a fala do José. Ele alega que até meados do século XX, as pessoas adoeciam mais, dadas as condições precárias de produção dos alimentos vendidos aí nas ruas, né? As pessoas que comem fora. E com o passar do tempo, esses alimentos estão cada vez mais saudáveis. Então, vamos lá. Dentre essas 5 alternativas, qual mais enfraquece? Interessante pontuar que é qual mais enfraquece. O que fica implícito aí, voltando à nossa primeira aula? Que mais de uma vai enfraquecer, só que dentre as 5, uma vai ser a que mais enfraquece, que isso fica, essa relação ali, essa desconstrução vai ficar mais evidente. Então, vamos à alternativa correta, que diz o seguinte: conforme pesquisa anual, 87% dos alimentos nas prateleiras excede o limite legal de resíduos químicos, confirmando tendência de crescimento desde 2001, início da série. Então, olha só, o José fala que as pessoas estão adoecendo menos pela tecnologia, digamos assim, ou até pela fiscalização dos alimentos vendidos na rua, né? Vendidos em comércio, né? Pessoas que comem em comércio, não na rua, perdão. E eu tenho uma informação que mostra que mais da metade dos alimentos excedem o limite legal de resíduos. Bom, então, talvez essa ideia do José é enfraquecida, principalmente quando ele fala, com o passar do tempo, os alimentos vendidos se tornam cada vez mais saudáveis. Então, se eles excedem o limite legal de resíduos químicos, fica implícito aqui a ideia de que isso não seja saudável, enfraquecendo, não dizendo o contrário, não negando, mas mostrando que a ideia, que o argumento do José não é tão forte assim, que ele pode ser enfraquecido, né? Que ele pode ser balançado aí por essa informação. Então, rapidamente, vamos analisar as demais. Uma política pública de incentivo à implantação de hortas comunitárias poderia aumentar o acesso à alimentação da população de baixa renda. Percebam aí, essa não enfraquece, né? O que nós chamamos de conclusão irrelevante.
As estatísticas do Ministério da Saúde mostram que quase 1.000 pessoas morrem diariamente no país em virtude de doenças gastrointestinais. Por que não enfraquece? Fala sobre doenças gastrointestinais, mas qual que é o argumento do José? Que essas doenças eram comuns em pessoas que compravam alimentos em comércio. E aqui fala sobre as doenças gastrointestinais de maneira mais genérica. Então, eu não consigo criar essa ponte, esse link, tá? Por isso que ela não enfraquece, tá? Segundo estatística oficial, os alimentos industrializados representam mais de 82% de todo o volume de alimentos comercializados. É também uma conclusão irrelevante, porque são comercializados, mas não consigo relacionar com esse argumento do José acerca da doença. As chamadas hortas domésticas e espaços de produção de frutas, legumes e verduras em quintais das casas é uma característica nacional ainda muito presente, mas em declínio. Então, aqui também tem uma outra conclusão irrelevante que eu não consigo relacionar com a fala do José. Então, comentamos aqui uma questão, vocês já perceberam como funciona o enfraquecimento. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre o fortalecimento das ideias do texto e, assim como nos módulos anteriores, na parte inferior vocês vão encontrar uma lista com algumas listas de exercícios com questões para vocês praticarem. Então, bons estudos e até a próxima!